Olá, pessoal. É com prazer muito grande que eu trago para vocês uma memória da minha infância da astronomia. Foi um programa feito pelo MEC, né? Num projeto chamado Projeto Minerva, né? E o programa foi escrito, orientado pelo Ronaldo Rogério de Freitas Mourão e tem 30 capítulos, né? Ele é uma memória para mim muito intensa, porque era uma época que a gente escutava no rádio isso aí, né? Então a gente escutava no início da noite, à noite no rádio, e eu com uma luneta pequena olhando o céu. E o programa é muito bem feito, né? São vídeos curtos de em torno de 15 minutos, né? Falando sobre os mais diversos aspectos da astronomia e da relação do homem com o céu, né? Então é uma experiência que para mim é bastante emocional. Espero que vocês gostem. Esse programa é para vocês assistirem à noite, né? Assim, olhando o céu, como se fosse um rádio. Não é um programa para vocês verem, né? Então é isso. Eu não vou continuar aqui para vocês não perderem muito tempo, porque essa introdução eu vou colocar em todos, né? Então, eu queria que vocês acompanhassem. Realmente é um programa espetacular, tudo muito bem feito. O Serviço de Radiodifusão Educativa do MEC apresenta mais um programa da série Informativo Cultural. Quantas vezes, numa noite estrelada, nós paramos para olhar o céu e nos perguntamos romanticamente que mistérios haverá por trás daqueles pontinhos brilhantes, que segredos por trás daquela lua cheia plantada no escuro impenetrável. Para nós, simples espectadores da noite, o céu, as estrelas, tudo isso é vagamente misterioso e aparentemente inexplicável. Mas não para os astrônomos. Para eles, amigos íntimos dos astros, tudo tem uma explicação no céu do Brasil. Hoje, apresentando o cometa, O misterioso viajante do espaço. o astro de extensa cabeleira e cauda, que desde a mais remota antiguidade tem sido motivo de grande curiosidade e terror. O homem sempre acreditou que os cometas anunciavam calamidade, guerras, pestes e, quem sabe, talvez até o fim do mundo. Carlos Drummond de Andrade assistiu, aos 7 anos, à passagem do cometa de Halley. É ele quem nos relata suas impressões. Olhe o cometa com deslumbrado horror de sua cauda, que vai bater na terra e o mundo explode. Não estou preparado. Quem está para morrer? O céu é dia, um dia mais bonito do que o dia. O sentimento crava unhas em mim. Não tive tempo nem mesmo de pecar. Ou pequei bem? Como irei a Deus sem boas obras? E que são boas obras? O cometa chicoteia de luz a minha vida, e tudo que não fiz brilhar em diadema, e tudo é lindo. Ninguém chora nem grita. A luz total de nossas mortes faz um espetáculo.
Assim eram vistos os cometas, enviados de Deus a pressagiar tragédias e calamidades, sinais celestes do descontentamento do Criador. Mas o que são, na realidade, estes misteriosos astros errantes? De onde vêm? Para onde vão? É o que vamos verificar em mais uma viagem pelo céu do Brasil. Os cometas são astros nebulosos, geralmente acompanhados de um apêndice luminoso chamado cauda. Existem milhares de cometas no espaço, mas somente quando se aproximam da Terra tornam-se suficientemente brilhantes para serem vistos a olho nu. Da mesma maneira que os outros astros, o cometa se desloca no céu todos os dias. Nasce a este e se põe a oeste. De início, fora do alcance da nossa visão, parece uma pequena nuvem luminosa. À medida que se aproxima do Sol e seu brilho se torna mais intenso, a ponto de ser visto sem o auxílio de instrumentos, o cometa começa a desenvolver uma cauda luminosa. Um lindo espetáculo. Curtas ou imensas, as caudas dos cometas são formadas de matéria muito leve. Tão leve e fina que é possível, através delas, observar as estrelas. Alguns cometas têm mais de 2 caudas. E às vezes elas se abrem em verdadeiros, indizíveis leques luminosos. Ficou célebre, aliás, o cometa de Chezeaux, que em 1744 surgiu nos céus, com 6 caudas, todas abertas em maravilhoso leque de luz azul. Foi tão belo o fenômeno que o cometa logo ditou a moda. E era comum escutar nos cabeleireiros da época: Por favor, Pierre. Quero meu cabelo à la cometa, sim? No entanto, apesar de toda a sua beleza, os cometas continuavam a inspirar terror. Em 1811, quando um cometa permaneceu visível durante vários meses, com sua cauda curva se espalhando no espaço, num espetáculo de luz resplandecente, apavoradas, as pessoas comentavam: Isso é desgraça na certa. Com certeza, uma nova guerra. E no ano seguinte, enquanto Napoleão sofria sua mais completa derrota na campanha da Rússia, enquanto os ingleses combatiam os americanos, era comum escutar pelas ruas: Eu não disse? Bem que o cometa avisou. Mas cabe ressaltar que, se o cometa anunciava desgraças, também, na opinião de muitos, trazia alguns benefícios. A safra de vinho de 1811 foi tão boa que o povo reconhecido batizou-a como o vinho do cometa. Todas essas crendices e superstições trouxeram, contudo, um resultado positivo. O medo e a curiosidade popular fizeram com que a passagem dos cometas fosse sempre registrada, mesmo muitos anos antes de Cristo. E foi consultando e analisando esses registros que os astrônomos concluíram que alguns cometas apareciam e desapareciam periodicamente. Isso mesmo. Ficou provado que certos cometas nos visitavam com certa regularidade. De tempos em tempos, eles surgiam. Por isso, foram chamados cometas periódicos. A
A descoberta de que os cometas descrevem órbitas elípticas foi efetuada pelo astrônomo britânico Edmund Halley. Estudando o cometa que surgiu em 1682, Halley previu a sua volta. Segundo ele, o cometa voltaria em 1758, isto é, 78 anos mais tarde. Halley não viveu o suficiente para ver confirmada a sua teoria, mas em sua homenagem, o cometa que reapareceu na data marcada recebeu o nome de Cometa de Halley. A descoberta de que os cometas descrevem órbitas elípticas em torno do nosso Sol contribuiu grandemente para desmistificar o poder maligno destes astros. E Voltaire, antes mesmo de ser confirmada a previsão de Halley, escreveu: Cometa que se teme como ao trovão, pare de apavorar os povos da terra. Numa imensa elipse, conclua a sua trajetória. Suba, desça até o astro do dia, lance seus fogos, vá e venha sem cessar, aos mundos esgotados reanimar a velhice. E Victor Hugo, após a confirmação da teoria do astrônomo inglês, dedicou a Halley um de seus inesquecíveis poemas. Ele disse: em tal dia o astro voltará. Que gritaria! Subitamente, uma tarde viu-se na noite escura e soberba, na hora na qual o grande sudário se cala, empalidecer confusamente, depois branquear. Era o ano anunciado e previsto. E subitamente, como um fantasma que entra em uma casa, apareceu acima do esquivo horizonte uma chama que se estendeu a milhões de léguas. Monstruosa luminosidade dos imensos azuis, esplêndida ao fundo do céu bruscamente iluminado. Assustado, o astro diz aos homens: aqui estou. Com a descoberta de Halley, os astrônomos não só passaram a prever as aparições dos cometas, como também a estudar as aparições passadas, analisando os manuscritos dos povos antigos. E assim se verificou que o mais antigo registro do cometa de Halley foi feito no ano de 466 a.C., há 2.500 anos, portanto. Já nessa época, Sêneca, o grande filósofo grego, dizia: um dia virá onde os caminhos dos cometas serão conhecidos e submetidos a regras, como aquelas dos planetas. O filósofo tinha razão. 20 séculos mais tarde, a astronomia pôde determinar com exatidão a órbita de um cometa. Em 1910, o cometa de Halley apareceu pela última vez. Nessa época, o povo não acreditava mais que ele fosse o prenúncio de calamidade. Muita gente, porém, temeu que o cometa viesse a se chocar contra a Terra. A Terra nada sofreu, mas realmente a extensa cauda de mais de 50 milhões de quilômetros do cometa de Halley atravessou o nosso planeta. É que a cauda dos cometas contém muito pouca matéria. As moléculas de gases que a compõem são raras e muito mais espaçadas que a atmosfera terrestre. Sobre o acontecimento de 1910, convém escutar o relato do poeta Carlos Drummond de Andrade. Aos 7 anos de idade, imaginei que ia presenciar a morte do mundo. Ou antes, que morreria com ele. Um cometa mal-humorado visitava o espaço. Em certo dia de 1910, sua cauda tocaria a Terra. Não haveria mais aulas de aritmética, nem missa de domingo, nem obediência aos mais velhos. Essas perspectivas eram boas, mas também não haveria mais geleia,
tico-tico, a árvore de moedas que um padrinho surrealista preparava para o afilhado que ia visitá-lo. Ideias que aborreciam. Havia ainda a angústia da morte, o tranco final, com a cidade inteira. E a cidade, para o menino, era o mundo se despedaçando. Mas isso, afinal, seria um espetáculo. Preparei-me para morrer com terror e curiosidade. O que aconteceu à noite foi maravilhoso. O cometa Halley apareceu mais nítido, mais denso de luz, e airosamente deslizou sobre nossas cabeças, sem dar confiança de exterminar-nos. No ar frio, o céu dourado baixou ao vale, tornando irreal o contorno dos sobrados, da igreja, das montanhas. Saíamos para a rua banhados de ouro, magníficos e esquecidos da morte que não houve. Nunca mais houve cometa igual, assim terrível, desdenhoso e belo. O rastro dele media, como posso referir em escala métrica, as proporções de uma escultura de luz, esguia e estelar, que fosforeja sobre a infância inteira. No dia seguinte, todo mundo se cumprimentava, todos satisfeitos. A passagem do cometa fizera a vida mais bonita. As cabeças ou núcleos dos cometas são compostas de rochas que se mantêm agrupadas pela atração gravitacional. O cometa West, que apareceu em 1976, possuía 4 núcleos bem visíveis, conforme fotografia do Observatório Nacional. Os caminhos descritos pela maior parte dos cometas são ovais, muito alongados. Uma das extremidades da órbita passa muito próxima do Sol, enquanto a outra passa bastante distante. Quando estão muito longe do Sol, os cometas não têm cauda. Quando próximos, uma força, talvez a ação exercida pelos raios solares sobre suas cabeças, provoca o desenvolvimento da massa gasosa que constitui a cauda. Curioso é que a cauda se dirige sempre em sentido oposto ao Sol. O núcleo do cometa reflete a luz solar, enquanto a cauda emite luz proveniente da excitação produzida pelos raios do Sol sobre suas moléculas. O cometa de Halley deverá aparecer novamente no ano de 1986. Nesta ocasião, será lançada em sua órbita uma sonda, com a finalidade de descobrir a sua constituição. A ciência já explicou tantas coisas sobre os cometas que o homem já não os teme. E a vida moderna justifica as palavras amarguradas de Drummond. Nem todas as concepções de fim material do mundo terão a magnificência desta que liga a desintegração da Terra ao choque com a cabeleira luminosa de um astro. Concepção antiquada, concordo. Admiti a liquidação do nosso planeta como uma tragédia cósmica que o homem não tinha poder de evitar. Hoje, o excitante é imaginar a possibilidade dessa destruição por obra e graça do homem. A Terra e os cometas devem ter medo de nós. Na próxima semana, mais uma viagem pelo universo, vendo e descobrindo as maravilhas e belezas do céu do Brasil.
Produção do astrônomo Ronaldo Rogério de Freitas Mourão para o Projeto Minerva.